Fala aí pessoal, voltamos para mais um vídeo porque nessa terça-feira o Marco Aurélio Cunha, fez uma live aqui comigo, com o Arnaldo no canal. Foi uma live bem interessante, mais de 90 minutos de conversa. O Mac é ótimo, ele fala sobre todos os assuntos, está há 40 anos dentro do futebol, muito envolvido com o São Paulo há muito tempo. Então ele tinha muita coisa para dizer. Então a gente fez uma live que foi bem interessante e que vocês vão poder acompanhar. Que ela tá na íntegra, no final desse vídeo você vai lá e vê. Mas eu e o Arnaldo facilitamos um pouco as coisas e tiramos alguns trechos interessantes para conversar e para debater aqui com vocês. Aproveito e peço para vocês assinarem o canal, apertar o sininho, receber todas as notificações, que a gente tem feito vídeo quase todo dia aí. Aí uma das coisas que o Mac falou, ele falou de Diniz, de candidatura, de futebol feminino, de uma cacetada de coisa, de torcida do São Paulo, do Morumbi, do Leco, falou sobre tudo. Mas uma das coisas que ele falou que foi bem interessante é, claro, a pergunta que não quer calar. Afinal, ele vai ser candidato a presidente? Com a palavra o Mac. Responde aí, Mac. Bom, primeiro, eu nem sei se eu serei candidato, né? A colocação é essa. A segunda é que eu sou absolutamente independente. Faz 10 anos que eu deixei o São Paulo, eu não tenho nenhum grupo. O mal do São Paulo também é o excesso de grupos que trabalham para si próprios. Esses grupos trabalham para eleger o seu próprio vitalício, para consolidar em número, para ter maior influência no clube. Eu não sei até onde eles pensam que isso é bom para o São Paulo. Eu acho que o bom para o São Paulo é você ter uma grande quantidade de pessoas de alto gabarito, pensantes, que possam ajudar o clube. Mas, de repente, é mais importante fazer um vitalício do seu grupo político do que pensar no São Paulo. Então, essa é uma coisa que eu fico muito preocupado com o São Paulo. Então, eu não tenho grupo nenhum, eu não sou, em hipótese alguma, situação, porque eu estou lá fora do São Paulo há 10 anos, volto a dizer que voltei no Leco, tenho consciência disso, a época e as circunstâncias me levaram pela saída do Carlos Miguel, as pessoas que estavam junto, enfim, umas circunstâncias de momento, e eu esperava muito mais, obviamente, eu esperava muito mais. Não me aproximei da diretoria, nunca tive um cargo estatutário no São Paulo. Então eu não tenho nenhuma ligação, quer com oposição, quer com situação. Eu quero, se possível, formar um grupo de pessoas capazes, inteligentes, que tenham o São Paulo em primeiro plano e não a sua ambição pessoal, que possam formar uma frente para, eventualmente, uma candidatura. Se eu conseguir isso, eventualmente, eu posso até sair. Se eu perceber que o São Paulo está esquartejado já, politicamente, e que os mesmos vão continuar, obviamente, aí eu vou pensar na minha vida e não no São Paulo. Bom, Tirone, o que deu a perceber é que, mesmo ainda não candidato oficial e ainda em dúvida, o Marco Aurélio acompanha detalhe a detalhe do São Paulo de hoje. As questões financeiras, o rombo nas contas, a questão do time, o entorno, a política, falta de patrocínios extras, as receitas escassas. E aí tem uma coisa que eu acho que bem importante, que já vinha desde o tempo que ele trabalhava lá atrás no São Paulo, é a questão do torcedor. Como aproveitar, ou como usufruir, ou como, digamos, usar, no bom sentido, a terceira maior torcida do país. Né? Como capitalizar na terceira maior torcida do país, que está sendo judiada no sócio-torcedor, no preço do ingresso e tudo mais. Como o São Paulo tem a terceira maior torcida do país e continua sendo dependente de duas receitas apenas, da televisão e da venda dos jogadores de Cotia. O Marco tem alguma coisa interessante para falar para o torcedor do São Paulo, o sócio e o não sócio. Presta atenção aí, fala aí, Marco. Nós não podemos deixar um clube ficar nessa situação, que aceite passivamente que eu vendo jogador e tenha dinheiro da TV Globo. Tem que criar receitas diferentes, né? E há muitos caminhos para isso. Potencializar o sócio-torcedor. Hoje você tem Big Data que te dá tudo, você tem informação das pessoas. Hoje ninguém mais, eu estava conversando hoje com uma pessoa e dizendo, ninguém mais está sozinho, você encontra tudo sobre as pessoas, é um sujeito que faz software para a segurança. Então, um paciente meu, atendi no consultório, então ele dizia, hoje as pessoas sabem
tudo sobre você, tudo sobre você. Não imagine que você faz algo escondido, não é possível. As pessoas sabem o seu gosto, onde você foi, onde você almoçou, por conta de cartões de crédito, circulação, celular, cliques que você dá no computador. Então, hoje nós temos uma série de tecnologias que vão dizer exatamente quem é o São Paulo, onde ele vai, o que ele gosta. Isso tem que ser explorado comercialmente. E você tem aí 20 milhões de torcedores, 18, 20 milhões, que podem contribuir de alguma maneira. Vamos lá, o cara que não tem nada, R$1 ele dá para ser alguma coisa. Eu não estou aqui pegando sócio torcedor e fazendo dele uma sucata, mas você tem mecanismos de chegar aos torcedores menos favorecidos. Eu falei essa semana com Fortaleza, o número de torcedores de São Paulo em Fortaleza é absoluto. Até nos meus seguidores do Instagram, eu tenho tantos seguidores de Fortaleza como tenho em Guarulhos, como tenho em Santos. Quer dizer, olha que coisa, tem muito torcedor no Ceará, São Paulino, tem muito torcedor do São Paulo em Goiás. E a gente sabe disso, tem no Mato Grosso, tem muitos torcedores do São Paulo. A gente tem que explorar esse lado. O Paraná, então, o sul, o norte do Paraná, tem São Paulino pra caramba. Então é só você identificar onde estão esses núcleos, criar, aspas, embaixadas do São Paulo em vários lugares, que seja não um negócio paralelo ao São Paulo, não é que a embaixada vai ser a exploradora da marca São Paulo com o seu próprio, com a sua logomarca, como costuma ser, às vezes, até organizado. Eles vão promover o sócio-torcedor do São Paulo. Eles vão ativar isso naquela região. Nós vamos saber o que elas pretendem, o que elas gostam, o que as pessoas querem fazer pelo São Paulo. Então, acho que nós temos uma série de oportunidades a serem exploradas através dessa consciência de tecnologia para poder alavancar o São Paulo. Não dá para ficar só, porque o Parque Social do São Paulo é ótimo, é muito bonito, ele é talvez até autossustentável, mas ele é um condomínio, ele gasta, ele repõe o gasto, ele usufrui, é um ambiente saudável, de gente boa, mas ele não é a fonte de renda para o São Paulo, ao contrário, quando você tem que fazer alguma nova melhoria, um novo prédio, você está investindo naquilo, ele é autossustentável no seu dia a dia, mas ele não produz dinheiro para o São Paulo, e já está muito bom se for assim. Agora nós temos que partir para outras receitas e não ficar ali sendo alimentado pela casa da mãe que deixou para você viver no aluguel. São Paulo e outros clubes do futebol brasileiro têm feito ultimamente. Eu vivo da TV, eu vivo de um patrocínio que às vezes mingua, valia tanto, agora vale menos para todo mundo. Não estou falando só de São Paulo, para todo mundo. Então é o patrocínio na camisa. Aí começou a multiplicar de marca, porque ninguém podia pagar o que os clubes querem, fica aquele time fantasiado de marca, aí entra o dinheiro da TV, aí entra a bilheteria, que vai bem, a bilheteria do São Paulo é boa, mas não sustenta um time que pretende ser campeão e conquistar outra Libertadores. Muito bem. Um outro ponto da conversa que foi bem interessante com o Mack é sobre o Fernando Diniz, que é o personagem principal do São Paulo hoje, graças aos seus últimos momentos antes da pandemia. Ele vinha num bom momento ali no São Paulo, vinha crescendo, a torcida começou a apoiar ele, e ele vinha fazendo um trabalho interessante até. Então é claro que a gente perguntou para o Mack sobre a opinião dele com relação ao Fernando Diniz. Vê aí o que ele falou. Tenho gostado bastante. Eu acho que ele ainda tem alguma coisa que ele é muito fixado. Veja, eu falei do Cilinho. O Cilinho não aceitava muito que dessem opiniões diferentes das dele. Isso não significa, obviamente, querer interferir no trabalho. Mas, eu acho que isso aí não está bem, isso aí não vai dar certo. E o Diniz tem um pouco, ou tinha um pouco ainda dessa firmeza de conduta, de não abrir muito aquilo que ele pretende para outras novidades ou outras interações de trabalho. Eu acho que isso ele percebeu com algumas frustrações nos trabalhos anteriores, que era muito bom, mas o resultado não chegava, a zaga era muito vulnerável, tomava gol que não podia tomar, futebol, você não pode tomar gol fácil, não pode sair jogando. Eu me lembro do Lugano, isso cabe para o Diniz aqui, vou falar uma do Lugano. O Lugano virou para mim um dia e falou assim, você já me viu alguma vez dar um gol para alguém? Falei, não, acho que não. Já me viu dar um passe dentro da área errado? Não, eu não sei fazer isso. Eu não vou fazer o que eu não sei. O jogador tem que entender o que ele sabe fazer. Eu tenho que tirar gol.
Já é difícil tirar gol, porque eu só jogo contra atacante bom demais. Olha para os caras que eu jogo contra. Você acha que eles são melhor que eu ou pior? Muito melhor que eu. Então eu tenho que não deixar eles fazerem gol. Agora que eu tenho a bola, estou sossegado, eu vou dar o gol pro cara. Jamais é absurdo um zagueiro sair jogando, errar o passe e tomar gol. Porra, já é duro marcar os caras, ainda vou entregar a bola pro cara. Então, isso é um pouco do que o Diniz às vezes arriscava, que o próprio Lugano disse, acho que ele está coberto de razão, e às vezes esse virtuosismo de sair jogando e tal, tanto que ele fez uma coisa muito bem feita, ele tem na zaga jogadores, o Arboleda, que não sabe sair jogando, claro que não sabe, o Fabão não sabia sair jogando, e assim mesmo deu passe para o Aloysio fazer o gol, passar para o Mineiro sair jogador do gol do Mundial. Mas não quer dizer que eles não saibam jogar, não é a prática deles sair jogando, flutuando, com leveza e tal. Os caras apertam e eles têm dificuldade nesse domínio. Outra coisa, o zagueiro quando recebe muito a bola, toda hora a bola vai no zagueiro. Goleiro, zagueiro, goleiro, zagueiro lateral, zagueiro. Porra, ele joga tanto, sem objetivo, que a hora que ele tem que buscar uma longa nas costas dele, ele está cansado. Então você não pode deixar o zagueiro participar tanto do jogo de construção, porque na hora que você precisar de uma impulsão numa bola aérea, numa corrida de bola comprida com um atacante rápido, você não pode desgastar esse zagueiro tanto. Ele tem que estar guardado para defender. E ele fez algo que eu percebi, não sei, que foi inteligente. Ele deixou de os zagueiros saírem jogando para recuar Daniel Alves e o Tietê para que eles façam a organização de saída de bola, o que é muito melhor. Porque eles têm habilidade, são volantes habilidosos, que sabem sair jogando e não expõem tanto o zagueiro. Olha, Tironi, a minha impressão aqui, ouvindo o Marco Aurélio falar sobre o Fernando Diniz, é que, sendo ele presidente e o Fernando Diniz tendo uma continuidade de resultados, de atuações que vinha nesse início de 2020, o Fernando Diniz seria técnico dele, hein? Técnico dele, Marco Aurélio, presidente para 2021. Me deu essa impressão, não sei se vocês ficaram com a mesma impressão, pelas qualidades que ele enxerga no Fernando Diniz e pela evolução no trabalho do Fernando Diniz e talvez pela essa relação que eles pudessem ter de troca. E o Marco fala muito do cilinho, do temperamento, tudo mais, que o Fernando Diniz tem algumas semelhanças. Agora, o que o Marco também falou e abordou é a possibilidade de, saindo o presidente do São Paulo, de o clube investir em grandes contratações. E aí acho que fica claro, pela situação econômica do São Paulo atual, não adianta a torcida vislumbrar grandes nomes para 2021 e tudo mais. Segundo o Marco, vocês vão acompanhar agora na sequência, o Daniel Alves foi uma atacada certeira. Ele é o cara, ele é o nome, ele é o último grande nome do São Paulo. O São Paulo vai ter que se virar sem reforços poupudos para a próxima temporada, sendo o presidente o Marco Aurélio Cunha. Fala aí, Marco, explica para o pessoal por que o Daniel Alves é um marco e depois disso, jogadores mais modestos e da base devem reforçar o São Paulo para 2021. Diz aí. Não, eu acho que não é reforço que faz time. O time se faz com organização de baixo para cima, né? Eu acho que a organização do plano de chão, do plano de trabalho, de finanças em dia, de reconhecimento aos jogadores da base, eventualmente um jogador por oportunidade trazer sempre é bom. Eu só não faria aquele tiro para agradar torcedor, para fazer, encher o Morumbi com um cara que tem já um passado feito, que não tem mais tantas ambições, a exceção do Daniel Alves, cara, esse eu acho que foi uma contratação cara, mas muito necessária para o São Paulo. São Paulo precisa de alguém como o Daniel Alves, mas eu acho que não tem que ficar fazendo contratações pirotécnicas, acho que tem que fazer efetivas, caras que se encaixem no sistema de jogo do treinador. Bom, é isso. Agradecemos mais uma vez ao Marco Aurélio Cunha por ter feito essa live com a gente. Repito, ele é um papo sempre legal, sempre descontraído, sempre interessante. É um contador de histórias incríveis. Aliás, tem várias histórias na íntegra dessa live que está aqui. Vocês podem clicar aí daqui a pouquinho no fim do vídeo que você vai ser direcionado para a live completa. Tá muito legal. E a gente volta a qualquer momento com mais novidades. Até mais!